Você está na CS Web TV, a melhor programação para você. AMR Consultoria Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, BR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Juí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londro. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Se você busca qualidade, exclusividade, durabilidade, produtos alternativos, suporte e garantia, Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativos. Você, sua família e a sua casa nas mãos de profissionais qualificados. Localizado na BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa. Estofaria do Jossi, estofamento de móveis e de automóveis, forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado, venda de sofás modelos antigos chamados de clássicos ou relíquias, atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro Tiaraju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99691 8457. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Você que busca qualidade, sabor e bons preços, Wilbur Lanches, variados tipos de lanches, torradas, dogs, hambúrgueres, porções de carne, frango, coração, fritas e queijo. Faça seu pedido pelo telefone 99100-2457 e se delicie junto com sua família e amigos. Você também pode fazer pedido para teleentrega. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Cirurgião dentista William Brantley, consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Seu carro foi feito para brilhar. Saudades do cheirinho de carro novo? Na Juninho Lavagem você encontra a lavagem completa para seu automóvel. Capricho e excelência. Aceita todos os tipos de cartões. Juninho Lavagem, em diagonal a Ijuí Diesel, na Rua Oswaldo Aranha.
Restaurante Lancheria Romis, o prazer que vai além do paladar. Para quem gosta de saborear uma comida caseira bem feita e com tempero excepcional. Agora bem pertinho de você, na Rua Ernesto Alves, em frente ao Supermercados Nacional. Restaurante Lancheria Romis. Chegue lá e confira as delícias do almoço e no seu lanche à tarde ou noite com teleentrega. Olá, boa noite para você. Estamos começando a nossa live por aqui nesta noite de terça-feira, hoje 30 de março, né? Estamos começando mais uma live para destacar as principais informações, como a gente sempre realiza, os assuntos que estão em evidência, nós apresentando aqui na nossa live, cumprimentando a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, os amigos internautas, ligados aqui nos nossos canais, pelo Facebook, também pelo nosso portal de notícias, Almir Soares Notícias, aplicativo, a ZS Web TV. Você que está nos acompanhando aqui, nós agradecemos sua companhia mais uma vez por estar conosco em mais uma live que vai destacar as principais assuntos sempre, né, em evidência, assuntos que são destaque, nós falando e trazendo para todos que nos acompanham aqui em nossos canais, cumprimentando a você que está ligado conosco, né? Nós desejamos uma boa noite e mais uma vez estamos para trazer estas informações então para todos os nossos amigos internautas que estão conferindo aqui a nossa programação. E sempre a gente traz assunto em evidência, assunto de destaque, né, que faz parte do dia a dia, faz parte então dos assuntos aí que estão em evidência, e é por isso que hoje nós estamos então com mais um convidado que já está conosco. Nós vamos apresentar já para a live de hoje nosso convidado, que é um professor que vai trazer muitos assuntos importantes, né? Professor Alceu Vandersan, professor administrador de empresas, doutorando em desenvolvimento regional pela Unijuí, que está conosco para falar sobre um assunto importante que é sobre economia e desenvolvimento regional. Esse assunto que o professor destaca sempre, quando a gente conversa com ele, sempre fala mais em nível de região até, né? Os números são importantes que ele fala com relação aí à questão do desenvolvimento regional, e é com um prazer que nós cumprimentamos o professor Alceu Vandersan. Seja bem-vindo aqui na nossa live, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Zalmir. Eu quero agradecer muito a você por esse espaço, que é um tema que eu me dedico, que eu gosto de trabalhar, né? E também uma saudação em especial aos internautas que nos acompanhem, né? Que é para eles que a gente pretende então fazer isso, né? E é uma saudação aos internautas, não aos astronautas, porque o nosso ministro Pontes provavelmente não está assistindo, né? Que foi aquele vereador há poucos dias que cometeu essa pequena gafe, né? Exato. Mas um pouco de bom humor para a gente começar. Muito bem. Bom, professor, sempre é bom falar, né, nesses temas economia, desenvolvimento regional. Nós estamos num período bastante conturbado, que é esse período aí da pandemia, né, que chama atenção por vários pontos, e aí são vários fatores que também levam a destacar esses assuntos. Por exemplo, e falando da parte de desenvolvimento, que são, o senhor sempre detalha, a gente sempre observa que são números da região. O senhor sempre tem falado com relação a números regionais, né, que fazem parte dessa questão do desenvolvimento, né, com questões referentes à própria economia da região, né, já levando ao ponto do que é baseado no nosso dia a dia, nas atividades, enfim. E vamos falar aí, para começar, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui, já Cristina Peloso, buenas, essa aqui deve ser colega do senhor de outro país, né? Ela diz buenas noches,
Também. Ah, Deve ter é, alguns amigos argentinos. os argentinos deve ter. O Vídeo Kaiser, boa noite ao seu, estou acompanhando em Porto Xavier. O Vídeo Kaiser foi prefeito de Porto Oh, Xavier, né? Foi, né? Prefeito de Porto Xavier, né? e O tem prefeito, uma não lembro. contribuição muito importante no desenvolvimento, Exato. porque é a pessoa que está tratando da questão da ponte, que Ah, tá certo. ela tem ela joga um papel fundamental na questão da infraestrutura da região. Uhum. Eli Fontana, boa noite, abraço, professor Vandersan. Vamos ver quem mais aqui que está conosco, Celestina Soares, Oé Soares, obrigado, a Cledinazzi, estão nos acompanhando então, obrigado a todos aí que já estão conosco na live, pode mandar perguntas para o professor. Professor, vamos começar falando na economia da região, vamos começar por aí para depois nós ir subindo, chegando mais nessa parte também nível nacional, para o senhor abordar. Como é que está para considerar a economia regional nesse período de muitas dificuldades que estamos vivendo, com relação à pandemia, economia bastante defasada em diversos setores? Como é que o senhor avalia esse quadro que dá para destacar, detalhando aí nesse momento que nós estamos vivendo, professor Alceu? Eu acho que nós temos um cenário, né, que esta região, né, ela tem uma característica histórica, né, que ela é constituída a partir de um processo de ocupação. Desde antes do processo de ocupação, eu uso muito Douglas North nesse sentido, um norte-americano que escreve a respeito, isso da década de 1900, dos anos 1950, né? Em que ele apresenta, quer dizer, a economia exportadora, as economias com base exportadora. Nós sempre fomos uma economia de base exportadora, inclusive os indígenas, que eles produziam erva mate para mandar para outros, para terceiros mercados, para fora, que era o que se produzia, o que se produzia fora do consumo da subsistência era mandado embora, quer dizer, era uma característica dessas. Quando veio a imigração europeia, ela também se caracterizou muito por isso, né? E aí, com a chegada da ferrovia até Cruz Alta, depois de Juí, por fim o ramal Santa Rosa Cerro Largo, né? Isso se consolidou. Quer dizer, era uma agricultura familiar e produzia excedentes. Esses excedentes, então, eles eram enviados para fora. E nós depois, aí sim, num outro momento, então, muito mais que se consolida e vai para o período atual, que é a chegada da soja, a modernização da agricultura. Quer dizer, eu sempre uso uma figura que diz assim, nós somos globalizados desde lá, porque o que nós vamos produzir soja para quem? Né? Vamos produzir soja para exportar, para trocar para o petróleo, na época, né? nos anos 70. Então, essa região tem uma característica, nós estamos começando a colher a soja agora, quer dizer, ela está pegando velocidade, a colheita, e nós sabemos que ela está e os resultados estão sendo bons. Mas aí você pega esta região que tem esta característica e joga a pandemia nisso. Bom, nós somos agroexportadores, com uma indústria voltada para o agro também, né, que é a indústria de máquinas, de equipamentos, e uma parte que é a indústria de processamento. Depois a gente pode pegar cada um desses temas. Mas a questão pandemia, né, ela não é só, digamos assim, nós temos pouquíssima capacidade regional de intervenção, a não ser, digamos assim, cuidar de isolamento social, de tomar os cuidados e tal, e algumas políticas municipais que alguns municípios já estão fazendo, e um esforço enorme que está se fazendo por parte da sociedade de manter os hospitais, né? Quer dizer assim, é doação daqui para lá de prefeitura, de pessoas físicas, de empresas e tal, para que a gente consiga enfrentar isso, né? De outra parte, quer dizer, você tem que a pandemia, tanto que ela se chama assim, ela tem um caráter mundial, né? Então ela bate aqui, principalmente, ela gera problemas, obviamente, para a população mais pobre que, por exemplo, perde emprego, né? Aqueles que não estão tão preparados para isso. Então ela bate nisso, né? Os níveis de ocupação estão diminuindo em vários municípios, né?
Tanto que, se nós pegarmos os volumes e os números relacionados ao auxílio emergencial, eles mostram isso, né? Quer dizer, eles foram importantes e serão importantes quando eles, porventura, novamente se fizerem presentes entre nós. Mas essa questão, então, a pandemia, eu diria assim, do ponto de vista da economia regional, ela bate nessas questões, né? Já, claro, nós estamos vivendo uma conjuntura econômica mundial pré-crise, eu acredito nisso, né? Nós provavelmente vamos viver uma crise de liquidez no mundo das finanças, no mundo da economia mundial, em que nós vamos enfrentar talvez logo ali uma crise maior que a de 2008. Isso é a primeira coisa que nós temos que... Pelo menos alguns analistas econômicos falam nisso, e eu acredito. Segundo, nós estamos vivendo uma crise econômica no país, né? Que uma das componentes que ajuda a ter essa crise é a pandemia. Entretanto, tem outros elementos também, como é a desindustrialização que está ocorrendo. E eu diria assim, essa enorme dependência que o Brasil tem do agro, isto não é o suficiente para tocar a economia. Isso não, em absoluto, é o suficiente, né? Então, nós estamos vivendo isso. E uma instabilidade política nos últimos 3 ou 4 dias, que, obviamente, isso também repercute na economia. Mas acho que não é o momento de... dizer assim, até difícil a gente querer tomar uma posição sobre isso nesse momento, porque é muito complexo, né? Já com relação à economia regional, aí nós temos uma outra característica, né? Sim, muito bem. Vamos aqui, seguindo, já vamos seguir aqui com o professor, enquanto ele vai atualizando lá, vamos aqui para também comentando o nosso amigo Bira Teixeira, diz que boa noite, estou conectado direto da 24 de fevereiro, abraço Bira Teixeira, também a Sandra Fernandes, boa noite, colega Alceu, Maria Júlia Maju, boa noite, Cleusa Buinsma, saudações, amigo Alceu, Parnoff Leonice, boa noite, Kelly Almeida também está nos acompanhando. Muita gente aqui que está entrando na nossa live, né, participando aqui. Pode mandar perguntas aqui para o professor, né, professor Alceu, que está conosco na live. Pode, o pessoal aí que está acompanhando, eu até gostaria de saber se está tudo ok, a qualidade na nossa imagem, do som, né, estão ouvindo bem aqui a nossa live com o professor Alceu Vandersan, então falando sobre esses assuntos relacionados à economia. Antes do senhor seguir aqui, professor, dois pontos que eu gostaria de questionar. Eu sei que o senhor vai falar ainda, o senhor já fez um apanhado aí sobre esse início, mas o senhor falou com relação à parte da agricultura, que é importante, o preço da soja bastante elevado nesse momento, né, e uma expectativa boa também com relação à safra deste ano. E aí não podemos dizer que só temos coisas ruins nesse ano acontecendo, tem coisas boas projetando, né? Que todos esperam uma boa safra, né? Não dá para dizer super safra, porque talvez seja um exagero, mas dá para dizer uma boa safra com esses preços dos produtos agora também, professor. E que projeção pode se fazer nesse sentido também com relação a essa própria economia em termos aí do agronegócio baseado aí nessas questões? É isso que eu quero dizer. Eu agradeço a todos os amigos que estão conosco, eu fico feliz por isso, né? Às vezes eu escrevo algumas crônicas, eu já tenho 2 ou 3 leitores, então a gente vai criando laços. Sim, um pouco diferenciados, bom, né? Agora, já que a gente não pode não está em possibilidade de ter um contato maior olho no olho com as pessoas, né? Mas essa região, nesse sentido, eu sempre digo o seguinte, ó, nós não somos se nós vamos pegar uma avaliação de desenvolvimento, os problemas clássicos do subdesenvolvimento nós já vencemos, né? Nós não somos uma região que tenha altos índices de analfabetismo, nós não temos fome endêmica, nós resolvemos os principais problemas de saúde pública, assim, que são típicos isso vale para grande parte do Brasil, nunca esquecendo, vacina sempre foi uma coisa fundamental para isso, né? Com certeza. Então, mas
nós temos uma situação que essas questões, elas não são, nós não temos, é isso que eu digo, fome endêmica, mortalidade infantil, os nossos índices são bons, nós temos longevidade, a nossa população, a média de idade é alta, quer dizer, essas questões são importantes, que a gente tem que avaliar, sim, nós temos um grau de desenvolvimento que pode ser comparativo a bons estágios de desenvolvimento em nível mundial. E para isso nós temos que nos orgulhar disso, dessa construção que foi feita no decorrer da história. Quer dizer, tem N agentes que participaram disso, né? Bom, agora nós estamos colhendo a principal safra, quer dizer, vejam a seguinte, ó, nós fomos os pioneiros nessa região de colher soja, né? O estado do Rio Grande do Sul ainda continua expandindo sua área. Nós temos a área definida. Estamos aí. Eu tenho o último número de 2019, 3,4 milhões de toneladas. Nós vamos colher 18, 19, 20 milhões de toneladas no estado, talvez. E esta região vai colher seus 3,5, 4 milhões. Agora pensem o seguinte, internauta, eu não fiz essa conta, né? 3,4 milhões de toneladas vezes 16,66, que tem número de sacos por tonelada, tá? Vezes R$160. Vezes 160 reais. Esse é o faturamento que essa região quer fazer. Isso é muito dinheiro, né? Isso é muito dinheiro. Para quem conhece a província de Misiones, talvez é o PIB de uma província que tem 800 mil habitantes, e esta região tem 800 mil habitantes. Quer dizer, é um faturamento. Onde é que tem um pequeno problema nisso? Está bastante concentrado, né? Quer dizer, a soja tem fez uma concentração em nível de propriedade, em nível de produtores, e outra coisa, com a entrada da tecnologia, ela não emprega mão de obra praticamente, né? Ela emprega um número baixíssimo de mão de obra, é uma cadeia que eu chamo uma cadeia curta, né? Mas não interessa, isso é um faturamento, é um giro que se faz. Essa região também é importante, por exemplo, numa outra coisa, o leite, né? A gente está colhendo o trigo, mas nós somos a região. Quando eu falo região, queridos internautas, assim, ó, eu estou falando de 78 municípios. Às vezes sim, às vezes não. Sim. Eu incluo Cruz Alta, né? Onde é que está isso aqui? Missões, fronteira noroeste, ali em Santa Rosa. Pena que vocês não me enxergam, a gente gesticulando, eu não consigo falar sem usar as mãos. Celeiro, né? A região Celeiro e a fronteira noroeste. Isso são 800 mil habitantes, aí, 8% da população do estado e tal. Quer dizer, mas ela e se eu estender um pouquinho mais, nós estamos tranquilamente na segunda bacia leiteira do Brasil. Né? Nós temos uma significativa produção de leite nessa região. Mas o que acontece nessa produção de leite? Ela já entrou no jogo, no mesmo modelo que era o modelo antigo, por exemplo, da suinicultura aqui. Né? A suinicultura há muito tempo, ela já como eu vou dizer, ela é uma atividade, né, que... Eu vou pegar o exemplo. Quando eu era guri, era menino, em Augusto Pestana, né, meu pai produzia suínos e vendia uma caminhada de porco lá para o seu José de Boni. Tá? E aí, esse era uma receita que ele tinha extra nas suas atividades. Né? Isso terminou. Quem produz suíno é profissionalizado. Aí ele passou a tirar leite. Né? Eu era um menino que carregava o leite e ajudava em casa e tal. Muito bem. Isso também terminou. Agora quem faz leite é profissionalizado. E nós conseguimos fazer isso. Essa região se fez isso. Tá? Ela conseguiu fazer isso, ela produz um volume muito grande de leite. Lembrando, mas esses processos, eles são sempre excludentes também. Sim. Tá? O que aconteceu? Muitos pequenos agricultores saíram da atividade, né? Nós reduzimos a população e a gente pode questionar como é que nós conseguimos receber, né,
como nós conseguimos receber a população no meio urbano, né? Esse agricultor que saiu e tal. Mas nós conseguimos, nós estamos fazendo isso, e eu acho isso muito importante. A outra questão, nós somos nesta região, né, nós produzimos 25% dos suínos, né? Nós produzimos 25% da suinocultura do estado do Rio Grande do Sul, um quarto dos suínos. Outra coisa, Santo Cristo é um município que tem o maior número de cabeças de suínos do estado do Rio Grande do Sul, não do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, entendeu? Pela área. Isso é importante? Mas é claro que é, né? O que tem essas duas cadeias de diferente da soja? Elas são mais longas, né? Quer dizer, o leite é uma cadeia um pouco mais longa e o suíno tem um processamento, tem não sei o quê. Se eu for lá nos dados de exportação de Santa Rosa e nos dados de exportação de Santo Ângelo, e inclusive de Três Passos, o que eu vou enxergar? Carnes, né? Ou seja, nós agregamos valor num produto. É diferente você exportar soja. Um parênteses, eu moro em Ijuí. Ijuí exportou mais de 80 milhões de dólares no ano passado. Peguem esse número, 8 vezes 5, 400 milhões de reais em forma de soja, mas não só de grão, que é a questão dos 400 milhões de dólares, por exemplo, que Cruz Alta, com todo respeito, exportou. Mas Cruz Alta exportou grão de soja. Nós exportamos, grande parte disso é farelo de soja. Sim. Né? Por quê? Porque tem empresa que processa, agregamos valor, gerou ICM, gerou trabalho, gerou, entendeu? A cadeia fica um pouco melhor. E esse é sempre um desafio que se tem. E ainda aqui no agro, por isso que o agro é tão importante. Eu estou aqui só na produção agropecuária. Eu vou pegar um outro dado que está aparecendo e que eu acho assim, fantástico. A Unijuí, por exemplo, tem um trabalho muito interessante nesse sentido, que é a aveia, né? Nós lá, há 10 anos atrás, plantávamos assim, os dados estatísticos, tá? Demonstravam que nós tínhamos toda a região 5 mil hectares de aveia. Nós temos 100 mil hectares. Agora plantamos 34% da aveia do estado do Rio Grande do Sul. Isso tem uma importância fundamental. E sabem o que mais? Eu vou olhar os dados de exportação de 2020, agora, 2020, nós exportamos aveia, né? Coisa que a gente nunca fazia. Então, quer dizer, essa aveia é o quê? Não é em grão que nós estamos exportando farelo da aveia, farinha da aveia, floco da aveia, né? É um processamento que nós estamos fazendo. Por que eu digo que a energia é importante? Porque nós estamos trabalhando, buscando melhores variedades, melhoramento genético e tal. Nós vamos criar E o que ela tem de importância? Além do trigo, que nós já fazemos 30% do estado, nós temos uma cultura de inverno como alternativa. E daí você já começa a misturar com pastoreio, aveia branca, aveia preta, você começa a mexer com todo esse... quer dizer, tem uma cadeia do agronegócio em volta só desse produto, né? Só deste produto já tem uma pequena cadeia do agronegócio ao redor. Portanto, essas questões são importantes. Se eu vou para o outro lado agora, né? Ou se você quiser fazer alguma interferência, eu gostaria depois de falar da indústria. Sim, pode seguir. Pode seguir nessa parte e depois entramos no outro ponto aí, professor. Ok. Então, toma o caso da indústria desta região. Há poucos dias, uma pessoa de Panambi nos dizia o seguinte: de cada 9 grãos que são produzidos no Brasil, 6 passam por algum tipo de equipamento produzido em Panambi ou Condor. Né? Isso é importante? É muito importante para você, né? Quer dizer, nós temos uma indústria, a indústria do pós-colheita, fundamental. Qual é a outra indústria presente aqui nesta região? E tu conheces bem, viesses lá de Horizontina, né? Quer dizer, a John Deere, a AGCO, que é a indústria de máquinas, né? Depois nós temos a indústria de implementos, né? De equipamentos, que também tem indústrias crescendo. Eu sempre pego assim, o case mais recente desta região é KF e São José, né? Essas duas metalúrgicas. Então, você tem aí um conjunto de empresas
que fazem isso para este agro. Ou senão, nós vamos pegar aqui em Juí, né? Temos uma série delas, temos uma grande empresa que trabalha em função do leite, por exemplo, né? Da indústria do leite, né? No campo da produção. E depois nós temos a nossa indústria de processamento dos produtos. Né? Nós temos aqui, então, as de biodiesel, e Juí é uma coisa importante, os frigoríficos da região. Nós temos o processamento de leite, e é importante destacar a CCGL e Lactalis, que são as duas que processam de verdade aqui nessa região. Né? Uma está em Juí, a outra em Cruz Alta, né? Mas também ali em 3 de Maio. Então nós temos este processamento já de bens. Eu gostaria que tivesse mais, né? Acho que isso seria importante para nós. Assim como está surgindo uma indústria de alimentos no campo dos integrais, das aveias e tal. Então, nós temos um conjunto industrial que muitas vezes as pessoas dizem, a gente não tem indústria. Tem, é só olhar com um pouquinho mais de profundidade, olhar com um pouco mais de cuidado. Né? Então, eu diria assim, ó, esse é o campo que a gente olha do ponto de vista da produção, da oferta de bens que esta região pode fazer. Né? E aí, quando a gente olha isso perante o restante do Brasil, essa é uma posição muito minha, eu acho que nós estamos melhor posicionados do que outras regiões. Eu sempre faço uma pergunta seguinte: o Rio de Janeiro tem lá quase 10 milhões de habitantes. Nós não temos gente aqui, por favor, nós temos 800 mil. Eles têm 10 milhões de habitantes. Pois né? 5, 6 milhões de habitantes o Rio de Janeiro. O que é uma indústria importante para o Rio de Janeiro? Turismo. Né? É o petróleo e o turismo. São os dois elementos fundamentais do Rio de Janeiro. E agora com a pandemia? Né? Nós não temos turismo. Mas nesse momento é bom que não tenha. Né? Mas nós temos todas essas cadeias do agro funcionando. Porque o agro está funcionando. Né? Sim. E não é uma questão assim, produzir alimento para o mundo. É mercadoria. Né? Isso troca por dinheiro. Eu sou muito pragmático nisso. Né? A pessoa pode ter a maior boa vontade, mas a questão fundamental é essa. E é isso que mexe. Bom, acho que tem um processo em andamento que é de concentração e tal, que preocupa um pouco, mas eu diria assim, o impacto de uma eventual crise maior é muito pior no Rio de Janeiro, é muito pior em Salvador, ou mesmo em São Paulo, em que a indústria local está caindo. Né? Bom, aqui não. Aqui nós estamos com assim, as principais atividades, alguns momentos de uma crisezinha, um preço de leite que não está tão bom, porque não sei o quê, né? Os nossos insumos caríssimos. Outra coisa, nós estamos colhendo uma terceira safra ainda com os insumos um pouco mais baratos. As próximas não vai ser assim. Né? A taxa de rentabilidade tende a cair. Né? Mas ainda neste momento, por favor, a gente está andando bem. Né? Então essa é a minha leitura sobre essa questão mais do ponto de vista da oferta de bens em termos da região e olhar ela do ponto de vista do seu desenvolvimento. Muito bem. Bom, aí as colocações do professor Alceu sobre o desenvolvimento da região e a parte da economia. Obrigado também a Dilson Velta nos acompanhando, a Vanessa Moreira, obrigado, a Preta, né? Kathleen Souza, Adriana Luquezzi Miron, obrigado, e a todos que estão nos acompanhando aqui na nossa live, então, nessa noite, conversando com o professor Alceu Vandersan, falando sobre economia e desenvolvimento regional. Bom, professor, por essas colocações que o senhor fez até então, destacando a importância da nossa indústria, da agricultura como um todo, do setor aí da bacia leiteira que o senhor citou, quer dizer, nesse contexto geral, se levar em consideração com cidades maiores que dependem, como o senhor disse, do turismo, quer dizer, a nossa região está bem melhor do que essas grandes centros, né? Porque aqui nós estamos produzindo, o senhor quer dizer nesse sentido aí, professor? Nós temos uma oferta de bens, né? Que é importante. Em função disso, né, eu acho que o impacto de uma crise econômica, ela acontece. Por quê? Porque o Estado Nacional também continua sendo importante para nós.
E pense o seguinte, se começa a faltar dinheiro vindo por fundo de participação dos municípios, né? Se começa a faltar dinheiro para a saúde, se começa a faltar dinheiro de verdade para a educação, aí bicho vai, o buraco é mais embaixo, né? Isso porque não é dependente da região. Mantidas essas proporções, e isso tudo anda bem, eu acho que essa é a característica que acontece. E veja algumas transformações, algumas outras questões. Eu sempre, quando falo em desenvolvimento, eu faço uma pergunta: e os pobres? E os pobres? Né? Tem pobre nessa região. Isso também é importante. Exato. E como é que nós vamos encarar isso? Eu vou pegar alguns dados para você. Até eu ia chegar a esse ponto depois que o senhor precisa colocar na parte do emprego, a parte do setor aí, como é que está a parte de emprego, também a situação aí do nosso comércio como um todo, né? Para avaliar também nesse sentido a nossa economia, se levar em conta também a empregabilidade e o setor do comércio aí, professor. Eu tenho assim, ó, eu vou pegar um dado que eu coletei rapidamente, né? Ijuí, por exemplo. Ijuí tem 6.000 pessoas, pega as famílias, multiplica pelas pessoas que estão cadastradas, que recebem Bolsa Família. Até o dia 21 de março, para Ijuí foram enviados 300 mil reais Bolsa Família. Em forma Bolsa Família. Isso são 7% da população. 6.500 é praticamente um Augusto Pestana. Um Augusto Pestana, que eu sou de lá. Né? De pobres em Ijuí. Isto para mim é um dado importante. Quer dizer, não tem? Tem. Né? O cara que depende do Bolsa Família porque ele tem problema de renda. Em Cruz Alta é 8% da população. Né? Em Santa Rosa 5%, Panambi é 4%, e aí vai, quer dizer, a gente vai pegando aí aí eu vou para Miraguaí, e aí eu vou para Redentora, aí eu estou trabalhando com o quê? Com 8% da população. Eu sei que Redentora, Miraguaí, em função da população indígena e tal, são pobres, moram aqui nessa região. E assim eu vou pegar pequenos municípios, eu vou olhar assim, mas tem gente com necessidades. Né? Então não é tudo as mil maravilhas. Nós temos a pobreza, nós temos, por exemplo, Ijuí, Santo Ângelo, Cruz Alta e Santa Rosa, que tem problemas de cidade grande. Né? O que é a presença do tráfico, a violência das gangues. Né? Quer dizer, nós trouxemos também esses problemas de cidade grande, né? Por menores que nós sejamos, né? Mas esses são índices preocupantes. Eu quero viver numa cidade com segurança, com não sei o quê, né? Então num lugar que seja tranquilo, né? Quer dizer, o índice de homicídios, essa coisa toda, essas questões todas estão muito relacionadas com o tráfico, que cria uma situação de insegurança para a gente. Né? Então, nós temos pobres, nós temos problemas de segurança também, né? Nós temos toda a questão da violência doméstica presente entre nós. Quer dizer, isso para mim são indicadores de desenvolvimento também, que nós temos que pensar bem. Né? Um outro aspecto é o comércio. Eu vou fazer uma análise que eu sou bem sincero, nunca fiz, tá? Eu vou me dar o direito de trazer isso para o debate, que tem a ver com o comércio. Eu vou pegar assim, nos anos, dos anos 1980 e 85, lá, a agricultura vivia uma crise violenta e as nossas cidades estavam sempre cheias de manifestações de pequenos agricultores, né? Eles estavam, que estavam tentando sobreviver, que não queriam sair de lá e saíram, né? Quer dizer, se nós olharmos a taxa a população rural que tem, ela saiu. E o que aconteceu nesse período para cá? A nossa indústria brasileira, ela se modernizou de uma forma, né, radical, quer dizer, com a robotização, a inteligência artificial, a indústria brasileira. Isso é uma coisa até boa da indústria brasileira. Ela conseguiu se adaptar em boa parte a esse processo, apesar da desindustrialização. Mas esse é um fenômeno nosso, mundial, digamos assim, os países periféricos estão nessa.
É um desafio muito grande, tá? Mas eu acho que vou pegar um exemplo, a saída da Ford do Brasil. Saiu por causa da economia? Sim. Saiu também porque ela vai fazer automóvel com motor a combustão em um lugar, porque os próximos serão elétricos. Eles já estão olhando lá na frente, né? Quer dizer, não é essa questão só eu fui embora do Brasil porque o Brasil não me interessa. Não, são estratégias, e isso bateu aqui, bateu no México, isso bate até em muitos países da Europa. A indústria se transformou. Quem é que está correndo muito atrás da transformação agora? Mas uma corrida maluca. É o agro, né? Quer dizer, nós já estamos com o setor da produção agropecuária, primeiro ele concentrou, agora ele está num processo de modernização galopante, né? Quer dizer, essa coisa do trator autônomo, de você ter N indicadores para que de produtividade, de acompanhamento da tua produção. São um avanço tecnológico que eu sempre digo assim, né? Quer dizer, eu vou pegar a coisa da seguinte forma. O meu avô veio para cá em 1908. Faziam 300 anos ou 3.000 anos que a humanidade sabia lavrar com boi, né? E meu avô veio aqui fazendo isso, né? Ele veio fazendo isso. Era o que ele sabia, ele foi fazendo isso, né? Tudo bem, o meu avô faleceu conhecendo o trator, né? Mas o meu pai, que tem 86 anos, que lavrou de boi, né? Eu lavrei muito pouco, mas o meu pai, que lavrou muito de boi, ele conhece, ele sabe que existe o trator autônomo. Sim. Né? É um salto tecnológico tão rápido na humanidade que ele nunca aconteceu. Né? E o agro entrou nessa. Né? E eu vejo muitos comerciantes, e aí que está a minha questão, muitos comerciantes estão assim, muito bravos, tem que abrir o comércio, eles batem muito nessa questão, né? Eu não quero julgá-los com relação a isso, mas eu tenho para mim que é o seguinte, o problema está que essa turma, né? O comerciante, qual é o papel do comerciante na economia? É de agilizar as trocas, ele é de turbinar a economia, né? Quer dizer, o produtor e o consumidor, ele faz aquela intermediação importante de reunir a produção e distribuir a produção. O comerciante tem esse papel e historicamente sempre teve e vai continuar tendo. Sim. Né? O que o comerciante agora está acontecendo? Concentração. Né? As grandes redes, até há 20 anos atrás, tinha lojas locais que vendiam geladeira e televisão. Faz 20 anos que não vendem mais. Né? Quer dizer, onde é que foi? Para as redes, as grandes redes. As grandes redes estão vendendo aonde? Pela internet. Né? Agora, eu diria assim, lá nos anos 1940, 50, os bolichões do interior, que o cara estava atrás do balcão, vendia, tinha o caderninho e tal. Tem muito comerciante que faz isso ainda. Exato. Né? Eu acho que a modernidade não chegou, ela está chegando atrasada no comércio. E doa a quem doer, duela quem duela, como dizia o Collor. Na minha concepção, está havendo um processo violento de concentração. E tem muitos sendo excluídos do processo. Como é essa exclusão? O cara não aguenta, né? Porque ele não conseguiu acompanhar. Isso já aconteceu com os agricultores. Eu sou filho de pequenos agricultores, os pequenos agricultores sentiram isso na carne. Né? Foram excluídos do processo, não conseguiram acompanhar. Temos uma parte. São eles mesmos que acabam se excluindo, professora, mais ou menos assim? Não, é o processo da economia. Sim. Que eles não conseguiram. Não conseguem acompanhar o processo? Eu não estou culpando eles por incompetência. A economia é muito dura nisso. Sim, se você não é competitivo, se você está fora, meu cara. Né? Então, claro, é o esperneio agora.
né? Claro. É a tentativa de se manter vivo, que é legítima. É legítima. Exato. Mas nós estamos tendo um dos setores que ficou, digamos assim, não entrou no mesmo grau de modernização que a indústria, que grande parte da grande indústria entrou, que grande parte do agro está entrando, e que eu me lembro, tinha um pessoal aqui há uns 5 ou 6 anos atrás que plantou uma discussão na cidade dizendo o seguinte, né? O e-commerce, não sei o que. Teve gente que fez a vida dos moncos, que ficou dizendo que isso é quixotesco, né? Tá aí, tá aí. Quer dizer, os jovens não vão entrar mais em loja, né? Eles compram tudo na internet. Quer dizer, eu tenho um depoimento de um comerciante de calçado que diz, entra um guri aqui, eu já sei o que ele vem fazer. Ele vem experimentar o calçado e vai embora. Ele vai comprar na internet. Tá certo. E eu não consigo competir. É isso. Né? Professor, aqui vamos... Isso chegou. Com certeza. Vamos agradecer aqui os nossos amigos internautas que estão conosco. Boa noite, seu colega, o professor Pedro Bittenbender, né? Grande professor Pedro Bittenbender. Querido Pedro. Pedro é uma inspiração para mim, para que eu trate desses números. A gente conversa muito. Exatamente. Já conversei com ele em algumas lives e muitas entrevistas também. Sempre traz assuntos interessantes aí quando se fala de desenvolvimento regional. Um abraço, professor Pedro. Ele diz boa noite. Aqui, justamente em aulas, estamos abordando a importância da rearticulação de processos regionais voltados ao desenvolvimento e a importância da inovação e da agregação de valor e empreendedorismo. Parabéns, Almir, pela promoção e ao seu pela exposição. Sucesso. Abraço, professor Pedro Bittenbender. Também o Enio Krieger, uma região muito rica em diversidades, diz o Enio Krieger. Nathaniel Mick, boa noite. Realmente temos uma maior meu caro, para algumas cidades da indústria. De Panambi, Panambi, isso aí. Essa então. Cidades na indústria antes e depois da porteira do agro, mas precisamos ir além em termos mais macro. Parabéns, Almira, professor Pedro, professor Alceu, Vandersan pelo debate. Abraço para a Preta e a sogra está assistindo. É isso aí, né? Abraço para a sogra também. Dalmo Souza, abraço ao grande amigo Alceu, parabéns pela live. José Dalmo Silva de Souza. Meu querido. Esther Amaral Milani, boa noite. Marcelo Teixeira Pacheco, para contribuir. Tem uma... Meu cunhado, né? Teu cunhado, Ele diz o seguinte aqui. O Marcelo diz o seguinte: para contribuir, tem uma amiga nos Estados Unidos que mora no interior e que para comprar roupas recebe uma coleção de vestuário em casa e devolve o que não quer, tudo feito pela internet. É mais ou menos essa linha aí também. O senhor que falava antes do e-commerce, né, professor? Esse momento aí da internet, as compras nesse sistema, né, adotado também, né, professor Pedro? Professor Alceu, aliás. Amigo Carlos Silke de Posadas, um grande abraço. Grande abraço, meu querido. É isso aí, então. Posadas estamos acompanhando também na Argentina, né? Um abraço aí, pessoal aí que está nos acompanhando, né, aqui em todos os nossos canais, né, contribuindo também com o nosso debate aqui com o professor Alceu Vandersan. Professor, o senhor falava nessa parte do comércio, gostaria de ampliar quando se trata em empregos. Esta parte, tem alguém que comenta nesse sentido, assim, bom, esse sistema de vendas através da internet pode também causar desemprego. Como é que dá para considerar também essa situação e a parte da empregabilidade nesse momento, levando em conta também o desenvolvimento, professor Alceu? Eu vejo assim, a gente tem que começar lá em cima, né? Os países desenvolvidos, a Europa tem feito um pouco essa discussão sobre de que nós vamos atingir um estágio na humanidade em que não vai ter trabalho para todos, né? E nós vamos, quer dizer, alguns analistas nesse sentido colocam o seguinte: nós temos que financiar as pessoas a não fazer nada, a praticar o nadismo, né? Quer dizer, porque não vai ter emprego para todo mundo. Quer dizer, essa é uma realidade em função da automação de tudo, da altíssima produtividade que as máquinas e os equipamentos estão trazendo. Quer dizer, vai sobrar pessoas. E o que é o mundo? Então, olhando assim de um caráter bem da humanidade, né?
Quer dizer, vai sobrar pessoas nisso. O segundo aspecto bom, como é que países como o nosso, o Brasil, vai enfrentar isso, né? Quer dizer, nós estamos tentando arrumar alguma renda para os pobres, né? Para os muito pobres, né? Nós ainda não estamos com essa perspectiva de que a pessoa esteja porque ela não vai ter lugar na sociedade. Não, nós estamos aqui batalhando para ter, digamos, um pouquinho de dignidade para essas pessoas. Entretanto, e aí vamos vir mais perto, né? Vamos pegar aqui os nossos dados. Eu quero fazer uma queixa aqui, né? Que eu não estou conseguindo abrir, não estou conseguindo atualizar mais os dados do CAGED. Não sei se não estão sendo alimentados, ou é eu que estou ficando jurássico nessa questão de pesquisar esses dados, né? Mas nós temos algumas características. O emprego no último ano do comércio, no ano passado, início de 2020, quando iniciou a pandemia, nós tivemos um surto de demissões, né? Um surto de demissões ali no início do ano. Depois ele começou a voltar. Aí nós tivemos a coincidência da entrada de grandes redes de varejo em Ijuí, e no comércio, então, elas foram absorvidas, grande parte de número de pessoas, e também a gente vê empregos na indústria e em outras áreas. O meio rural dá pouquíssimo emprego, né? Quer dizer, quem emprega a indústria, comércio e serviços. Esse é um outro dado, a gente pode discutir um pouco sobre a questão dos serviços. Sim. Mas na questão do comércio, né, as grandes redes e a internet tira emprego para as nossas regiões, porque nós não somos geradores de vendas pela internet, nós não somos uma Amazon que vai ter um grande centro de distribuição, nós não somos um Mercado Livre argentino que distribui para a América Latina, né? Nós não temos essa característica. Isso resolve o problema? Não, em absoluto resolve, né? Em absoluto resolve. Mas esse é um desafio. Esse é um desafio que a internet tira, sim. O e-commerce, ele tira emprego, e isto não é uma solução fácil, né? Eu tenho dificuldade para, digamos assim, ficar dando palpite nesse sentido, né? O que nós temos também serviços nesses municípios um pouco maiores, né? Os municípios menores não é tão importante, mas o que serviços são esses? Saúde, né? Algo de educação, e Ijuí tem uma característica que eu bato sempre, né? Ijuí tem uma característica dos serviços ao transporte, né? Antes eu dizia que era do Potiribu até a Polícia Rodoviária na BR-285, para quem conhece Ijuí. Agora eu já tenho que ir lá, quase em Bozano, né? Eu tenho que ir lá, Jeder Mori, meu amigo lá. Eu tenho que vir de Bozano para cá e ver o que tem de serviços voltados ao sistema de transporte. E aí eu vou até para lá da Polícia Rodoviária na 285. O que eu percebo aí? Né? Que é um clusterzinho de transporte. E eu posso ir, né? Até Uruguaiana e só vou encontrar o quê? Posto de gasolina e borracharia. Não tem mais nada. Né? Então isso é importante para Ijuí. Muito. Fora as concessionárias. Né? Nós vamos agilizar isso. Eu diria o seguinte, que Ijuí tinha que se abraçar mais com o Ovidio Kaiser na questão da ponte, porque nós vamos aumentar o fluxo. Nós vamos aumentar o fluxo de veículos, nós vamos de cargas, né? Dentro de uma nova lógica, e vamos continuar prestando serviços importantes nesta região. Sim. A ponte de Porto Xavier. Né? Então, tem todo essa noção de logística que eu acho que é importante. Como diz o meu amigo Pedro Bittenbender, que às vezes, em momentos, teve gente que olhava assim, qual é a tua, né? Que o Pedro Bittenbender defende com unhas e dentes que a 386 precisa ser duplicada até Carazinho,
O que tem isso a ver conosco? Tudo, né? Uhum. Porque vai aumentar o fluxo de transportes e vai racionalizar a nossa ida para a capital. Claro. Porque hoje, por exemplo, nós não conseguimos chegar com produtos perecíveis. Nós não somos competitivos pelo custo do transporte. Né? Talvez a gente consiga um dia então vender alguns pés de alface em Porto Alegre se a 386 for duplicada. Essa é a noção que nós temos que ter. Né? Então, todas essas questões aqui de olhar isso, de um olhar um pouco maior e sair da sua aldeia, né? Elas são importantes para que a gente possa realmente pensar em ser mais competitivo, porque esse é um grande drama também da economia capitalista agora, né? Exato. Muito bem, estamos conversando com o professor Alceu Vandersan. Vamos seguir por aqui. O Bira Teixeira coloca o seguinte aqui, Alceu, ele diz: tenho defendido a criação de frentes de trabalho em âmbito local. Frentes de trabalho ajuda na transferência de renda e ajuda aos que mais precisam. Também gera um volume de serviços na comunidade. É a parte da frente de trabalho mais em nível, como ele disse, nível local, esses trabalhadores vão realizar essas atividades, pelo que o Bira já falava em outra ocasião, de, por exemplo, serviços gerais, limpeza de ruas, trabalho nesse sentido, para gerar emprego e renda também nesta população, né? Como o senhor falou anteriormente, é difícil também de termos os números mais concretos com relação aos dados do CAGED, que é o sistema aí da empregabilidade no dia a dia, mas é uma forma de amenizar também esse quadro aí para essas pessoas de baixa renda, né, professor? Com certeza. Eu acho que ali tem... eu já conheço o projeto do Bira, obrigado pela contribuição, amigo Bira. O Bira tem uma larga experiência no setor público, em função de ter sido vice-prefeito em 2 gestões, então tem uma visão concreta do que acontece, principalmente nas periferias de uma cidade como Ijuí, que já tem lá seus 83 mil habitantes e tem esses desafios. Até porque isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo que eu conversava há poucos dias com meu amigo Gaston Oriol, da Argentina. O que está acontecendo? Desculpem eu usar um pouquinho de tempo para isso. A Beira Rio, indústria de calçados, está lá negociando uma ida de uma indústria para São Pedro, uma pequena cidade aqui na província de Misiones. Eu digo, o que essa gente vem fazer aí? Eu digo, não, são indústrias que elas vêm ocupar uma mão de obra que está disponível barata, né? E usar uma estrutura industrial que já está, digamos assim, obsoleta, né? E dar uma sobrevida a ela. Foi isso que se fez em Criciúmal, em Humaitá, em Boa Vista do Buricá, né? Em que a Reichert veio ali e fez... por exemplo, em Humaitá estava lá no salão paroquial da comunidade, botou uma fábrica com máquinas antigas e tal, e trabalhou. Tá. O que isso fez? Isso fez com que uma grande parcela de filhos de pequenos agricultores que não tinha ideia do que é trabalhar com carteira assinada, que é trabalhar 8 horas por dia, para cumprir horário, para não sei o que, tem ideia de máquina e tal. Sabe quando esses caras foram embora, sabe onde é que esses caras foram, essa meninada, grande parte foi absorvida? Na GCO e na John Deere. Por quê? Porque tinha cultura de trabalho já, deste trabalho. Sim. É importante que a gente dê oportunidade para as pessoas. Tem gente que vai dizer que não é isso. Eu acho que isso tem uma componente. Né? Então, é importante que a gente dê oportunidade para as pessoas. As frentes de trabalho são isso. Sim. Quer dizer, que a pessoa também incorpore um pouco a ideia, a cultura do trabalho, né? Porque ela não está tendo oportunidade. Então, além de você resolver um problema emergencial que é fome, porque ela existe, né? Que é a falta de trabalho, você vai incorporando isso também. Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Outra coisa, nesse projeto do Bira, eu acho que ele precisa, né, ser juntado aí
Claro, eu sei que o problema é a pandemia, é problema em função do isolamento social e tal, mas pelo menos você tem um cadastro e daí nós vamos ter que começar a olhar com muito cuidado, isso vale para a região, que tipo de qualificação de mão de obra que nós, que tipo de Sim. educação do trabalho nós temos que ter. Esse é um outro desafio bastante grande que nós temos que, digamos assim, as universidades estão fazendo o papel delas em termos de nesta região, desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que a FAOR e a Unijuí estão mais avançadas nessa questão mais das startups, do empreendedorismo, de assim, buscar um pouco de ponta na questão. Mas isso não é o suficiente, Sim. porque o grande número de pessoas que nós temos que estão loucas para entrar no mercado, que gostariam de ter uma oportunidade, não é tão fácil assim. Isso é Exato. um desafio muito grande. Muito bem. Aqui agradecendo também, professor, o Giancarlo Botega. Parabéns pela qualidade e profundidade com que o professor Alceu Somos aborda as sócios hoje, diferentes meu querido. movimentações do desenvolvimento. Excelente reflexão, diz o Gian, né, com relação também a essas colocações aí, professor. Bom, nós já estamos quase com uma hora fechando aqui de papo e se a gente seguir, a gente vai aí muito tempo ainda, né, professor? Mas eu lembro que Quando a gente se apaixona por um tema, vai embora, é né? verdade. Professor, eu lembro que uma oportunidade nós conversávamos, o senhor, em uma entrevista, o senhor detalhou aí os recursos que eram aplicados com relação a quando surgiu, começou lá era R$ 400 na época, né, do auxílio emergencial, foi 600 a primeira etapa, agora não lembro. Isso. Acho que foi 400, 600, foi 600, R$ 600, é. A parte do auxílio emergencial, o senhor disse que a grande maioria estava é, o investimento era em comida, alimentação. Como é que segue agora, depois de tantas etapas, o auxílio emergencial, essas famílias que foram contempladas? Inclusive, o senhor citou há pouco uns números aí também com relação à Bolsa Família, também esses recursos aí destinados do governo federal, falando em economia agora também em nível local e também fazendo um link com o que veio do governo federal para auxiliar essas pessoas com auxílio emergencial e também para as empresas, né, que contribuíram com a parte aí de auxílio com relação a manter empregos, ajuda para o setor aí dos empregadores aí neste momento. Como é que está para considerar também esses números, professor? Eu não tenho assim os últimos números. O que a gente observa é de que há agora, nessas últimas semanas, uma redução nos níveis de consumo de alimentos, por exemplo, né? Quer dizer, as vendas do comércio estão caindo, né? Isso é muito importante porque a gente tem um bolo, né? Uhum. E esse bolo, se ele começa a cair, a diminuir, as pessoas têm menos recursos para acessar, né? E isso bate diretamente no comércio, né? Então, ao que eu saiba, assim, nas grandes capitais isso tá doendo muito, né? E eu, aqui de novo, um pouco de posição bem forte política, né? Do ponto de vista do que eu penso, né? Não é política partidária, entende bem, é um pouco de como a gente vê a economia. Parece que no Brasil é proibido dar dinheiro para o pobre, né? Parece que é um terror isso, né? Nós temos um pensamento elitista assim terrível. Veja o que os Estados Unidos estão distribuindo para sua população agora na pandemia. Quer dizer, cada botada é quase um PIB brasileiro, né? Da onde eles tiram? Vai olhar o déficit público dos Estados Unidos. É um terror. Claro, eles têm uma moeda forte, eles têm uma série de coisas que eles podem se dar esse direito, né? Mas nós aqui, como é que foi a reconstrução da Europa no pós-guerra? Foi dando dinheiro e comida para os pobres. O que o cara faz? Eu repor de novo. O que uma família que ganha R$ 600 faz? Gasta. Onde? No comércio local, né? O rico, quando ganha bastante dinheiro, quer ir para Miami, né? O pobre gasta aqui, É. no nosso lugar, né?
Então, eu acho que, aliás, o rico não vai para Miami. O rico vai para outros lugares. É o que se acha rico que vai para Miami. Né? Então, então a gente tem que olhar isso. Bom, aí nós estamos aqui, não, porque o teto de gastos, porque isso, porque aquilo. Né? Bom, nós estamos numa situação em que parece que virou um pecado o Estado intervir na economia para poder dar alguma coisa de movimentar, de mexer com ela. Né? Quer dizer, a única coisa que nós temos no próximo orçamento nacional que tem capacidade de turbinar um pouco a economia são os recursos para as obras de infraestrutura. Tá? E os que eu acho que isso do ponto de vista de projeto de nação é desastroso, né? As famosas verbas lá dos deputados, né? Como é que é? Emendas parlamentares? As emendas parlamentares, que tem que ser gasta em saúde, em educação, não sei o que, em obras e tal, e tal, e tal. Quer dizer, eu não acredito que você vai ter um projeto nacional em que cada deputado vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com o que o eleitor dele quer. É importante? Ele sente que as pessoas querem e tal, mas sem ter um consenso mínimo. Então, da onde vem? Não vai ter. Né? E isso é preocupante. Sim. Isto não vai resolver o problema de desemprego nos próximos períodos. Né? Porque nós achamos que nós não podemos dar. Eu acho que quando você turbina a economia dos pobres, né, das pessoas mais pobres, você está... veja o que é investimento, por exemplo, em habitação popular. Por que a habitação popular é tão importante no Brasil? Porque nós temos um déficit enorme de habitação popular. Né? Os argentinos, os uruguaios, quando era meio 1 por 1, que todo mundo gostava de viajar para Buenos Aires e Montevideo, diziam, mas lá só tem casa velha. Claro, eles resolveram o problema da habitação deles em 1950, 1960. Né? Nós até hoje não resolvemos. Então, claro, tivemos que fazer casa nova, né? Então, essa é uma questão importante. Quer dizer, vamos lá, e o quanto a habitação turbina os materiais de construção e quanto pedreiro tem trabalho, né? Exato. Quanto servente de pedreiro tem trabalho. Né? Então, é por aí que eu penso que nós temos que ter realmente projetos, digamos assim, planos econômicos, e isso infelizmente não depende do prefeito do município. Isso não depende do governador do estado. Em parte, o governador faz um esforço. O prefeito não acredito, né? Não que eu não acredite no prefeito, nos prefeitos. Por quê? Porque eles não têm como. O que o prefeito, agora já que o senhor falou essa questão, o que o prefeito pode fazer para melhorar essa parte da economia em nível local, vamos dizer, vamos falar em nível local porque é o prefeito de cada cidade, né? Falando em região, mas o prefeito de cada cidade. Antes do senhor responder, vou cumprimentar aqui também o Adalberto Paulo Klock, diz ouvir pessoas com conteúdo é outro nível. Ele falou, professor Alceu Vandersan, sempre digo, a economia é como um trem. A economia é como um trem, não embala num repente, nem para num repente, mas quando para, é muito difícil de fazer movimentar novamente. Aqui o Dalmo Souza, Alceu pode não dar solução, mas que faz pensar, isso faz, né? Obrigado, Jane Marizanol, também está nos acompanhando, a Cledinazzi também está assistindo. Sobre esses pontos aí, professor, para nós fechar, né? Porque estamos com 9 horas e passando das 9 horas aqui, então para nós concluir, então, vamos falar na economia em nível local, o que o gestor municipal pode fazer para também melhorar a economia local nesse contexto todo. Eu acho que, na minha posição, hoje, os gestores locais, em função dos amarramentos que têm todos os orçamentos, eles são quase um gerente. Né? Ele tem uma alçada do que ele pode fazer. Né? Esse por um lado é bom, né? Porque
existe um controle público sobre os gastos, e eu acho que nós, a cidadania, participa de menos, né? Porque nós temos as comissões municipal de emprego, comissão municipal de desenvolvimento, comissão municipal da saúde, né? E a gente participa pouco. Eu diria assim, a sociedade participa pouco, então até para ajudar o gestor público, né? Nesse sentido, para quê? Os gestores, eles vamos pegar um exemplo. O que ele vai fazer para o grande produtor de soja que está colhendo soja agora? Nada. Estrada, né? Se ele fizer estrada boa, ok. Né? O que vai fazer para o produtor de leite? Mesma coisa, né? Ou para o grande produtor de leite? O que ele vai fazer, né, para o desenvolvimento urbano e tal? Bom, ele tem a função essa mais de síndico do lugar, né? Mais política, obviamente, tem que se pensar não nessa questão só gerencial, mas de tornar a cidade agradável, que seja de boa convivência, e muitas vezes isso resulta em turismo, isso tem em questões mais... aliás, turismo, né? Turismo, eu acho que é um setor que cai violentamente, porque turismo faz quando se tem poupança, turismo se faz quando tem dinheiro sobrando, né? Talvez os bailinhos de terceira idade sejam a maior indústria de turismo dessa região. É isso, né? Porque os aposentados têm uma poupança, têm uma renda, e eles não têm outras alternativas de lazer, e que o baile de terceira idade é uma alternativa. É um investimento para eles. Em lazer, né? E que faz bem. Então, bom, e você vai o que o prefeito pode fazer? Ele é muito, eu acho que ele tem um papel muito articulador, né? De ter uma capacidade de conversar com o conjunto da sociedade e de articular para que a gente, digamos assim, consiga dar um salto para alguns setores, né? Eu acho muito difícil, né? Isso só se dá quando você tem uma articulação com o capital do lugar, né? Com as empresas do lugar, mas tem que ter uma sintonia também com o restante dos cidadãos, né? E eu sempre digo o seguinte: eu quero atrair uma grande empresa. Ok, eu pego um folder do município e tal, e boto embaixo do braço e vou lá, não sei aonde, buscar uma empresa. E aí o capitalista vai olhar, vai ser tem lucro. Se ele não tem, ele não vem. Claro, se tem perspectiva de lucro. Se ele tiver, ele vem. Sim. Aí ele vai começar a olhar. E a mão de obra desse lugar aí? Como é que está qualificada? Né? E como é que são as relações sociais aí? Como é que é a infraestrutura de logística desse lugar? Né? Por isso que eu digo assim, estratégico para Ijuí, nesse sentido, as paralelas. Né? As paralelas já estão caindo de maduro, né? Para outros municípios, outras questões. Então, acho que os prefeitos, eles não têm muito mais capacidade, com o maior esforço que eles fizerem, que é essa de articulação, de trazer, Por quê? Porque se tem uma coisa que eles não têm, é dinheiro. Exato, né? É isso que eu ia falar fazer também. Grandes coisas. A verdade não tem dinheiro. Tem prefeituras que com criatividade conseguem ajudar os pobres. Exato. Tem muitos exemplos. Está aí a frente de trabalho, por exemplo. Né? Além de não ter muito dinheiro, não tem muito recurso do orçamento, que não sobra, né? Como o senhor falava anteriormente, as emendas parlamentares que têm auxiliado na realização de obras. E outro ponto também, professor, é com relação a parte legal, né, que muitas vezes os prefeitos não podem executar, que é aquela situação da parte do poder público com o privado. No poder público tudo pode, no privado, aliás, no poder público tu deve cumprir a lei, né? Tu deve cumprir aquilo que está na lei. Na parte privada já é diferente, tu pode fazer aquilo que tu quiser. Então é uma situação bastante complicada também, que acaba o gestor público ficando com as mãos amarradas muitas vezes com relação a esse contexto. Professor,
Se nós continuar conversando, a gente vai até meia-noite, né? Mas eu quero agradecer o senhor por disponibilizar o seu tempo para estar conosco, para falar sobre esses importantes assuntos, né, relacionados aí ao desenvolvimento regional, à economia. São pontos fundamentais, né, que todo mundo com certeza gosta de acompanhar, e quanto mais, melhor ainda quando se trata em termos locais, né? A economia regional, porque muitas vezes quando se fala só em nível nacional, economia internacional, as pessoas até muitas vezes nem entendem como funciona, né? Então é importante aonde nós estamos, como o senhor disse, onde é aplicado esse dinheiro, onde vai o dinheiro, onde é feito aquilo, cada um faz, enfim, acho que isso é fundamental, esses dados aí, é por isso que foi importante sua participação. Nos agradecemos aí por o senhor estar conosco nessa noite, colocando esses pontos muito importantes aí nesse debate, professor Alceu Vandersan. Muito obrigado, Zalmir, pelo convite. Eu fico muito honrado, né? Esse seu programa já se tornou algo marcante aqui no nosso município, na região, né? Então a gente sabe da importância que ele tem, quer dizer, ele forma opinião, e isso é fundamental no jornalismo. Eu acho que criar esse espaço, essa discussão, e eu agradeço, fico honrado de ter recebido o convite, e principalmente eu quero agradecer aos internautas, né? Exato, muita gente participou conosco. Tantas pessoas queridas minhas que estiveram aqui, desculpem se eu disse alguma bobagem, né? Mas eu me sinto muito livre para conversar nesses momentos, e então eu tenho assim muito agradecimento por todos os internautas que curtiram, e por favor façam suas críticas, que a gente está totalmente aberto para fazer o debate. Tá certo, professor. É isso aí, muito obrigado então, professor Alceu Vandersan, que esteve conosco participando dessa live. Uma boa noite para o senhor. Professor Alceu, que esteve então participando da nossa live por aqui, debatendo esses pontos relacionados ao desenvolvimento regional, à economia, que são assuntos fundamentais que fazem parte do dia a dia. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, né, participando da live de hoje, discutindo esses assuntos, então, né, com relação à economia e desenvolvimento regional. Obrigado, nossos amigos internautas, aos patrocinadores, aos que acompanharam aqui pelos nossos canais, pelo Facebook, aplicativo. Você pode baixar o aplicativo da ZS Web TV, também nosso portal de notícias, né? E todos, né? Um grande abraço, obrigado por nos acompanhar. A gente segue realizando lives. Na próxima quinta-feira tem mais um assunto importante. Vamos debater mais região, vamos trazer prefeitos da região também para falar dos municípios, como é que está nesse momento em termos aí de ações, de atividades que cada um vem realizando. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Até a próxima quinta-feira. Você está na ZS Web TV, a melhor programação para você. AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, BR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londrio. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Se você busca qualidade, exclusividade, durabilidade, produtos alternativos, suporte e garantia, Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativos. Você, sua família e a sua casa nas mãos de profissionais qualificados. Localizado na BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa. Estofaria do Jossi, estofamento de móveis e de automóveis, forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado, venda de sofás modelos antigos chamados de clássicos ou relíquias, atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça um orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro.
localizado no bairro Tiaraju, a rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99691 8457. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332 7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332 9565. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece a seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Você que busca qualidade, sabor e bons preços, Wilbur Lanches, variados tipos de lanches, torradas, dogs, hambúrgueres, porções de carne, frango, coração, fritas e queijo. Faça seu pedido pelo telefone 99100-2457 e se delicie junto com sua família e amigos. Você também pode fazer pedido para teleentrega. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Cirurgião dentista William Brantley, consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Seu carro foi feito para brilhar. Saudades do cheirinho de carro novo? Na Juninho Lavagem você encontra a lavagem completa para seu automóvel. Capricho e excelência. Aceita todos os tipos de cartões. Juninho Lavagem, em diagonal a Ijuí Diesel, na Rua Oswaldo Aranha. Restaurante Lancheria Romis. O prazer que vai além do paladar. Para quem gosta de saborear uma comida caseira bem feita e com tempero excepcional. Agora bem pertinho de você, na Rua Ernesto Alves, em frente ao Supermercados Nacional. Restaurante Lancheria Romis. Chegue lá e confira as delícias do almoço e no seu lanche à tarde ou noite com teleentrega.